acolhidos nesta casa, unidos em coração, uns aos outros, e principalmente ligados na espiritualidade, que a gente sabe que esse trabalho é mais deles do que nosso. Somos aqui convidados a participar desse jantar, desse banquete que os Espíritos Benfeitores oferecem, para que nós possamos nos refazer, nos apacentar no nosso espírito, apacentar nossa alma, e sairmos daqui com certeza muito mais tranquilizados, muito mais amparados no amor de Jesus. Para começarmos então o nosso trabalho na noite de hoje, fazer uma pequena leitura do Pão Nosso, escrita por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É uma passagem de 122, Pecado e Pecador. Essa passagem é muito linda porque ela começa com uma passagem de João que diz: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Isso está em João 3, capítulo 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria. Como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver igual grande família, em que se integram os espíritos que se começam a compreender o Pai, e os que ainda não conseguiram pressentir. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta um conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devemos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de converter em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e feliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se enredou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Então, como diz João, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal, João diz, ele não tem visto a Deus. Ele não disse em nenhum momento que é uma pessoa má. E cada um de nós cabe também esse pensamento. Porque tantas vezes nós também não vimos Deus, né? E quantos irmãos nossos também não veem Deus, e nem por isso são pessoas más. Vamos aproveitar então essa reflexão, elevando o nosso pensamento ao Pai, com muito amor, com muita fraternidade, com muita verdade, rogando a Deus que nos ampare, que nos proteja, que nos fortaleça, para que possamos, na noite de hoje, encontrar o entendimento necessário para as lições que serão caídas, para as bênçãos que a espiritualidade do alto fornecerá a nós, para que possamos ter a inteligência necessária da compreensão, que possamos ter a inteligência necessária para absorver esses ensinamentos e aplicar na nossa vida diária, aplicar na nossa vida cotidiana, para que possamos sairmos daqui mais irmãos, mais amorosos, mais fraternos, mais compreensivos e tolerantes. Ampara-nos sempre, Pai, na nossa caminhada. Não nos abandone nunca. Em Teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos Benfeitores,
casa, para todos passar, detalhes. Vai nos falar sobre suicídio e sua prevenção. Que Jesus te acompanhe nessa. Muito boa noite. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, se intensifiquem cada vez mais sobre todos nós. Que nós tenhamos momentos de aproveitamento diante de um tema que é um tema bastante sensível de ser abordado, mas que exige uma reflexão bastante profunda por nós, que nos propomos a estudar a doutrina espírita, com a finalidade não só de autoaperfeiçoamento, mas também de sermos colaboradores para um mundo melhor. Falar de suicídio requer, neste Setembro Amarelo, de uma meditação sobre dados que vêm da Organização Mundial de Saúde. A OMS, ela nos informa que a cada dia 25 pessoas suicidam-se no Brasil. O que isso quer dizer? Que se essa exposição durar em torno de 40, 45 minutos, ao terminá-la, uma pessoa se matou aqui no Brasil. E às vezes não é uma pessoa que está lá distante, às vezes é alguém que está aqui na nossa cidade, na nossa região. Talvez nos surpreendamos ao ter a notícia que pode ser uma pessoa a quem nós conhecemos do nosso círculo. Mas é certo que daqui 40, 45 minutos uma pessoa se matará no Brasil. A OMS também nos diz que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, quando chegarmos em 40. São dados tão alarmantes e que vêm crescendo nos 4 cantos da Terra, que se torna uma questão de saúde pública, hoje enfrentada pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, como uma epidemia, e que precisa promoções não só de ordem médica, de ordem psicológica, mas também de todos os segmentos sociais, religiosos, para que nós possamos adequar medidas corretas, adotar medidas corretas, para que consigamos prevenir o suicídio antes que ele ocorra, porque ele é uma realidade. Ele é uma realidade que não para, que mesmo que queiramos, daqui 40, 45 minutos, uma pessoa estará se matando no Brasil. Mas à luz da doutrina espírita, como nós poderemos fazer essa abordagem? Que recursos a doutrina espírita poderá trazer para nós, a fim de nós compreendermos esse processo e de também encontrarmos instrumentos para alcançarmos esta prevenção? Muito bem, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer de que nós somos espíritos imortais, que agora, neste momento, estamos temporariamente reencarnados. Para quê? Para adquirirmos novas aptidões, novas virtudes, novas habilidades, para expiarmos por erros praticados no passado, quer em outras reencarnações, quer no mundo espiritual, e, evoluindo, nós também vamos fazer com que este mundo em que nos encontramos também evolua. Essas são as grandes finalidades da reencarnação: expiar por erros do passado, desenvolver novas aptidões, novas virtudes e também agirmos como verdadeiros co-criadores, criadores à luz de Deus, sob a permissão divina, para a construção de um mundo melhor.
às vezes até temos alguma dificuldade de entendermos como que nós somos co-criadores. Jesus falou, né? Vós sois deuses. Sim, mas eu sou Deus, mas eu não opero nenhum milagre. Operamos o milagre da criação toda vez que nos propomos a melhorar, e a partir da nossa melhora, nós também vamos fazendo que o nosso mundo à volta também melhore. Quando eu melhoro e desenvolvo hábitos de higiene pessoal, higiene para com o meu lar, higiene para com o meu ambiente do trabalho, higiene para com a minha rua, eu estou transformando todos esses locais em locais melhores de se viver. Quando eu me aperfeiçoo intelectualmente nas diversas áreas da ciência ou das habilidades aqui no planeta Terra, eu estou criando mais recursos para aplicar essas habilidades que são minhas para construir obras cada vez melhores. E essas obras cada vez melhores vão construir um mundo cada vez melhor. É assim que a engenharia se desenvolve. Vamos pegar a engenharia de 100 anos, de 200, de 500 anos. Talvez ela nem existisse tal qual a ciência que hoje é delimitada. Mas vejamos as construções que existiam há alguns séculos e as que o homem consegue construir hoje. Arranha-céus, pontes, viadutos, obras incríveis. Porque o homem conseguiu desenvolver habilidades que vêm em prol da sua evolução pessoal, mas que acaba também refletindo nas obras que o homem produz. Por isso, hoje, temos um mundo não só com construções melhores, mas com meios de transportes mais adiantados. Temos nas ciências médicas prevenção a doenças, tratamento de doenças que não existiam há alguns anos e que passaram a existir a partir do esforço pessoal daqueles que laboram nessas diversas áreas. Então, toda vez que evoluímos, também fazemos deste mundo um mundo melhor. E sabemos que na criação divina tudo evolui. E o planeta Terra não evoluirá a partir de comandos diretos de Deus, mas sim a partir das nossas ações, enquanto agentes divinos, que teremos, no decorrer da nossa evolução, a possibilidade de construir um mundo melhor. Então, quando refletimos que somos esses espíritos eternos, que temos a nossa origem no mundo espiritual, a nossa vida principal no mundo espiritual, e que saímos temporariamente para termos aqui uma experiência que tem por objetivo, pelo menos, essas 3 finalidades: espiar, adquirir aptidões e fazer esse mundo evoluir, nós vamos compreender que esta é uma oportunidade divina, que nos é dado por Deus para que nós aproveitemos da melhor forma possível. E quando violamos uma lei divina, quando nós infringimos essa possibilidade, nós estamos, então, violando uma lei divina e que nos trará consequências a partir da aplicação de lei de causa e efeito. Mas um detalhezinho a mais que nós precisamos acrescentar nesse ingrediente do processo reencarnatório é justamente o mecanismo do esquecimento temporário do passado. Durante o processo em que estamos aqui reencarnados, nós não nos lembramos, ao menos de forma lúcida, daquilo que nós já vivemos em existências no pretérito. Tanto existências enquanto encarnados, quanto as nossas vivências no plano espiritual. Acredito que aqui ninguém tenha essa consciência plena do seu histórico pessoal, do seu histórico espiritual. Pelo menos enquanto estamos em vigília, lúcidos, acordados. Por que existe esse mecanismo do esquecimento temporário do passado? Justamente para que nós não lembremos das nossas imperfeições que nos levaram a decisões erradas. Para que nós não lembremos
de quanto mal nós fizemos, de quanto mal nos fizeram, de quantos desacertos nós já ocorremos. E isso nos permite o quê? A oportunidade de recomeçar. Porque talvez se nós tivéssemos, talvez não, certamente, a maior parte de nós não suportaria viver carregado de uma culpa muito grande, de um remorso muito grande, ou de um ódio, de uma raiva por alguém. Talvez isso fosse um bloqueio para que vivêssemos uma vida por completo como hoje nós estamos vivendo. E esse esquecimento temporário do passado, ele é uma ferramenta a mais para propiciar justamente os reencontros de espíritos que precisam ter vivências. Precisam ter vivências, por quê? Porque em experiências reencarnatórias ou no plano espiritual, acabaram entrando em conflito, acabaram elaborando relações baseadas, cujo resultado, melhor dizendo, foi o ódio, foi o remorso, onde uns foram algozes e outros foram vítimas. E esses espíritos, justamente pela falta do perdão e do auto-perdão, acabam criando uma barreira para restabelecer essas relações, barreira essa que acaba muitas vezes travando todo o processo evolutivo espiritual. Então o que acontece? Deus, na sua misericórdia, na sua bondade infinita, permite que nós reencarnemos aqui, neste laboratório em que o espírito é colocado, e reencarnemos justamente na companhia de espíritos com os quais nós precisamos estar juntos. Estar juntos para reatarmos relações que foram prejudicadas no passado. Então Deus me dá a oportunidade de receber como filha, nesta reencarnação, um espírito que talvez tenha sido a minha mãe numa reencarnação passada e que talvez tenha abortado o meu corpo físico. Deus permite que eu reencarne recebendo como filho aquele a quem eu assassinei no passado. Espírito esse que passou a nutrir por mim um grande ódio. Ódio que não permitiu que nós nos reencontrássemos no plano espiritual e fizemos as pazes e tenhamos reatado os relacionamentos. E provavelmente esta relação de ódio, ela perdurará por muito tempo, talvez infinitamente. Mas Deus permite que nós reencarnemos aqui numa relação de pai e filho, de pai e filha, sem lembrarmos efetivamente o que nós fizemos no passado. E mais, nos une, nos enlaça pelo amor paternal e pelo amor filial. E a partir desta relação, enquanto encarnados, vivendo estes papéis de pai e filho, pai e filha, eu vou reestabelecer, vou reconstruir uma nova relação. E quando todos nós desencarnarmos e recuperarmos a plenitude da nossa consciência, nós vamos sim lembrar daquela outra encarnação onde aquela me abortou, onde eu assassinei aquele, mas nós vamos lembrar também da última encarnação, onde eu cuidei daquele casal de filhos, onde aquela filha que outrora abortou o corpo em que eu pretendia reencarnar, na última encarnação, como minha filha, ela me cuidou quando eu já estava idoso, frágil, nos últimos dias da minha vida. E surge daí uma relação de sentimentos nobres, surge daí uma relação de amor que se sobrepõe àquelas relações truncadas do passado, aquelas relações de raiva, de ódio. E Deus permite que todos nós nos libertemos das amarras dos erros do passado e sigamos em frente, libertos
do ódio, libertos da culpa. Então a reencarnação é essa ferramenta maravilhosa que Deus nos dá, permitindo o reencontro de espíritos que precisam se acertar e também de espíritos que vêm com o propósito de auxiliar os outros na encarnação. Muitas vezes, aquele espírito que nasce hoje como meu filho, na verdade, não veio por questão de um ajuste expiatório, mas porque talvez ele reúna mais condições, esteja um pouco mais evoluído do que eu e se submete a reencarnar como meu filho para, ao longo da minha vida, me ensinar, me auxiliar como um verdadeiro anjo da guarda encarnado. Esse papel maravilhoso de caridade, de auxílio ao próximo. A reencarnação, ela é um mecanismo que se constitui numa preciosa oportunidade, pois é muito grande o número de espíritos que estão na fila para reencarnar. O plano espiritual nos diz que a população invisível, ou seja, a população de desencarnados vinculados ao planeta Terra é de 3 a 4 vezes a população de encarnados. É uma reflexão muito importante de nós fazermos. Porque se hoje somos pouco mais de 7 bilhões de encarnados no planeta Terra, vamos multiplicar isso por 3, por 4. Vamos chegar a 21, a 28 bilhões de desencarnados que estão aqui. Das várias esferas espirituais, camadas espirituais ligadas ao planeta Terra, desde as regiões fervosas, as regiões umbralinas, regiões um pouco mais superiores, todos esses espíritos estão aqui. Bilhões entre nós, aqui entre nós. Praticamente todos na mesma faixa evolutiva que nós, ou seja, necessitando reencarnar. Reencarnar para quê? Para expiar. Reencarnar para quê? Para adquirir novas aptidões, para reatar essas relações conflituosas do passado. E a fila é gigantesca. A fila, ela é de bilhões de espíritos. E quando nós temos a oportunidade de reencarnar, ela se torna uma oportunidade preciosíssima, porque ela vem com mais um elemento, que é o elemento resultante da engenharia feita pelos espíritos encarregados dos processos reencarnatórios, para que aqueles espíritos que precisam reencarnar juntos, aqui estejam no mesmo momento. Vamos pegar um exemplo de como isso é complexo, como o processo reencarnatório é complexo. Digamos que há umas 2 reencarnações, há uns 3, 4 séculos, eu reencarnei e tive um conflito muito grande com os meus filhos. Digamos que eu tenha perdido tudo, jogando, perdido tudo, sei lá, em casas de prostituição, perdido tudo a má administração do meu patrimônio. E eu levei toda a minha família à miséria. E todos desencarnaram com muita raiva de mim, porque eu atendi a outros valores e não aqueles da família. Somos 4 espíritos, eu e outros 3 que eram meus filhos, numa relação muito abalada. Uma relação talvez de culpa por minha parte, uma relação de ódio por parte deles. Muito bem, há 2 reencarnações, 300, 400 anos. Eu desencarnei primeiro, eles foram desencarnando. Digamos que eu tenha passado lá um bom tempo no umbral, eles também. Um foi para cá, talvez o outro tenha reencarnado num outro contexto. E cada espírito foi seguindo o seu caminho. Mas todos eles mantendo no seu íntimo ou a culpa ou a raiva. Mas precisamos reencarnar todos juntos. Então vejam que, embora um tenha ido para um lado, o outro tenha ido para o outro lado,
um já tenha reencarnado, o outro tenha permanecido numa esfera espiritual, quando aquele que estava reencarnado desencarnou, o outro estava reencarnando, e o nosso encontro não houve. Mas a reencarnação em conjunto, ela tem que ocorrer. Então, esses espíritos encarregados desse processo reencarnatório, eles vão criando as condições adequadas, o momento adequado, para que aqueles 4 espíritos comprometidos do passado estejam neste momento, agora, experienciando uma relação a fim de que eles possam superar as desavenças do passado. Quando nós pensamos nisso, nós nos damos conta da importância da reencarnação, de que essa vivência que eu estou passando hoje não é algo que aconteceu por um acaso, não é algo que eu posso descartar simplesmente, mas sim, ela é uma oportunidade ímpar e que eu preciso agarrar com as 2 mãos, porque eu não sei quando surgirá uma nova chance de eu experienciar todo esse conjunto de circunstâncias tão necessárias para a minha libertação dos erros do passado e para o meu aprimoramento. Então, o processo reencarnatório, ele reflete a justiça, a misericórdia, a bondade de Deus, nos dando uma nova oportunidade. Ao invés de ficarmos aí nos corroendo pelas culpas ou pelos ódios, séculos, milênios à frente, Deus nos dá essa oportunidade de vivermos o quanto antes essas relações para que possamos superá-las, superar essas mazelas do passado e seguir em frente. Muito bem. Esse é a primeira base que o Espiritismo nos dá para falarmos em suicídio. Ou seja, nos darmos conta que somos espíritos imortais, que estamos aqui reencarnados para uma finalidade, numa chance ímpar. Vamos agora falarmos um pouquinho dos fatores emocionais. O que geralmente pode levar uma pessoa a praticar o suicídio? Vamos enumerar alguns dos motivos que costumam, que são resultantes de pesquisas, a relação desses motivos. A busca de atenção. Muitas vezes a pessoa resolve tirar a sua vida para chamar a atenção de alguém. Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro. Muitas vezes um filho que não se sente amado, que julga não ter a atenção necessária dos pais, se mata simplesmente para dizer para os pais que ele existe. Caso semelhante é a vingança, onde a pessoa se mata para imputar ao outro a dor, a culpa da sua morte, da sua autodestruição. Vamos pegar um exemplo? Digamos que uma pessoa não seja correspondida amorosamente pela outra. A outra não dá bola. E ele, rejeitado no seu sentimento de amor, ele resolve então se matar, tirar a própria vida e ainda deixa uma cartinha. Estou me matando por culpa dela, por culpa dele, que não correspondeu ao meu amor. Nessa tentativa de colocar no outro a culpa, no sentido de se vingar e fazer algum tipo de mal àquela pessoa que não correspondeu ao seu sentimento. A fuga, talvez esse seja o fator que mais vem à nossa lembrança quando ouvimos alguém falar em suicídio. Ah, a pessoa se matou. Primeira coisa que a gente pensa, deve estar fugindo dos seus problemas. Então, a pessoa, ela não encontra uma solução para os problemas que assolam a sua vida. Ela não vê saída, ela não vê um horizonte. E na expectativa, então, de se livrar desses problemas, de fugir dos seus problemas, ela resolve, então, tirar a própria vida. Faço um breve parêntese. Quando falamos em tirar a própria vida, significa, lógico, a vida orgânica, né? A vida desse corpinho frágil de carne e osso, porque o espírito, ele é imortal. Um outro fator é a vontade de ir para
um lugar melhor. Isso nós vamos trazer aqui como exemplo a ideologia pregada por algumas religiões fundamentalistas a partir, né, de interpretações equivocadas em que as pessoas são levadas então a se matar em nome de uma causa, na expectativa de que a sua alma encontrará um lugar bem melhor do que aqui. Nós vamos ver isso nos casos, né, dos homens bomba que se matam em nome de uma causa, na expectativa de irem para o paraíso, serem recebidos por não sei quantas virgens, onde a vida será de leite e mel. Não é isso? Então, surge esta ideia, a qual nós julgamos totalmente equivocada, mas que propicia a pessoa tomar uma decisão muito difícil, que é se matar, mas nessa expectativa de ir para um mundo melhor, para um lugar melhor. A busca da paz. A pessoa está com um conflito tão grande, ou tem a ideia de que morrendo ela poderá ir para um mundo bem melhor do que esse mundo difícil em que todos nós vivemos, e se mata simplesmente com a expectativa de encontrar um mundo melhor. A questão, todos esses fatores, eles acabam trabalhando em cima de um sentimento muito interessante, que é a ambivalência. Todos nós, movidos pelo instinto de conservação, nós temos uma vontade, naturalmente uma vontade muito grande de viver, de sobreviver, ao ponto de reagirmos a um ataque para nos defendermos. E muitas vezes tomamos atitudes, criamos forças que nem nós sabíamos que tínhamos. Se entrar alguém por aquela porta com uma arma na mão, com um revólver na mão, com uma arma de fogo, com um pedaço de pau na mão, em atitude agressiva, provavelmente quase todos nós teremos uma atitude defensiva. Por quê? Porque o instinto de conservação ele é muito forte. O instinto de conservação é uma das molas propulsoras que o espírito traz já desde a época em que era princípio espiritual. O instinto de conservação ele vai estar lá quando o bebê nascer. Quando o bebê nascer, ele já vai chorar. Ele já vai respirar naturalmente, ele vai chorar. E uma das primeiras coisas que ele vai fazer é o quê? Buscar o seio materno. Porque ele já vai vir com fome, o bichinho. Não é? Ninguém vai ensinar para ele que ele tem que se alimentar. Isso é um instinto de conservação. E nós vamos passar a nossa reencarnação inteira sob esse instinto de conservação, que nos valoriza a vida, que faz com que nós estejamos vivos, mesmo vestindo esses corpos frágeis de carne e osso que nós temos, diante de um mundo tão hostil, mas é graças a esse instinto de conservação que nós conseguimos sobreviver no dia a dia. Muito bem. Esse sentimento, esse instinto, essa vontade de viver, ela é muito forte. Muito forte. Mas, a partir de determinados fatores, de determinados pensamentos, de determinados sentimentos, vai surgindo no indivíduo uma vontade de morrer, uma vontade de se matar. E surge este processo de ambivalência, onde existem dois valores ambíguos, contrapostos, que se chocam, que é a vontade de viver de um lado, mas também a vontade de morrer de outro lado. Quando falamos em prevenção ao suicídio, é importante que nós tenhamos o conceito e a noção de que a ambivalência existe, porque ninguém se mata de um dia para o outro. Esse sentimento, essa vontade de morrer, ela começa a nascer aos poucos, e ela vai se contrabalançando com essa força muito forte, muito grande que nós temos de viver. Esse é um ponto muito importante que nós precisamos levar conosco, a ambivalência. Quando detectarmos isso em nós ou em alguém com quem nós tenhamos contato, consigamos fazer esta análise.
puxa vida, o que faz com que aquela pessoa hoje não queira viver tanto? O que faz com que aquela pessoa hoje tenha esse sentimento de se matar? Porque esse sentimento de se matar não é um sentimento natural. Ele é um sentimento que decorre de algo. E aí nós vamos ser úteis para tentarmos identificar esse algo ou ajudarmos a pessoa a identificar. Falamos de fatores emocionais, mas à luz da doutrina espírita nós vamos alongar essa reflexão para falarmos dos fatores espirituais. Fatores espirituais que poderão levar uma pessoa à prática do suicídio. Encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo que a incredulidade, a dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas que ocasionam a covardia moral, poderá levar uma pessoa a tirar a sua própria vida. A incredulidade, ou seja, a falta de crença de que existe um outro porvir, de que além desta vida, da vida desse corpo orgânico, o espírito continua, o espírito sobrevive, existe uma consequência, existe o dia de amanhã após a morte do corpo físico. E esse dia de amanhã, ele certamente é resultante dos nossos atos, a partir da aplicação da lei de causa e efeito. Então, quando nos falta a crença do amanhã, quando nós somos incrédulos no amanhã, isso poderá nos levar a entender que o suicídio pode ser uma solução para os problemas que eu estou vivendo. Quando eu sou incrédulo na justiça divina, eu não consigo compreender as injustiças que eu percebo no mundo em que eu vivo. Eu não consigo perceber que aquela doença que me aflige, aquele problema de ordem material que me aflige, aquele problema de ordem sentimental que me aflige, tem uma razão de ser. Faz parte de um processo dentro de uma obra perfeita, que é a obra de Deus. Faz parte apenas de um momento, de um capítulo. Quando me falta essa noção, eu posso descrer em Deus, porque Deus, qualquer Deus, para aqueles que acreditam em outros deuses, ou em outras visões de Deus, para nós é um Deus único. Deus vai ser sempre justo, vai ser sempre bom, vai ser sempre misericordioso. Mas muito bem, se eu sofro tudo isso, se a sociedade em que eu vivo é tão injusta, permite tantos abismos entre a fortuna e a miséria, será que esse Deus existe? Então vejam que a falta da crença num Deus justo, bom, misericordioso, a falta desta percepção do que é esse contexto em que nós estamos inseridos, de que a nossa história não começou a partir do nascimento neste corpo em que eu estou, mas a minha história começou lá atrás, há muitas reencarnações, onde eu venho tomando decisões acertadas, mas também decisões erradas. E essas decisões erradas vão refletir em consequências que não me são saborosas de viver neste momento. Então, essas aparentes injustiças, essas aparentes misérias, esses aparentes sofrimentos injustificados que eu passo, não são decorrentes de um Deus injusto, mas são decorrentes das nossas próprias ações. Se elas não se encontram, se a causa dessas ações não estão nesta encarnação, certamente eu as vou encontrar numa reencarnação passada. O vazio interior, a solidão, o desejo de destruição, melhor dizendo, pode nos levar ao desespero e ao desejo de destruição. Então, o vazio interior, a solidão, não é? A pessoa, ela não encontra uma razão de viver,
ela vai despertando sentimentos negativos que vão fazendo com que essa pessoa vá se afundando cada vez mais, muitas vezes vai se isolando, vai entrando nesse processo de solidão, e isso vai fazendo com que ele perca a vontade de viver e passe a fazer nascer dentro dele aquele desejo de morrer, nesse processo de ambivalência a qual nós mencionamos. Dentro desses fatores espirituais, nós precisamos também elencar aqui os fatores de ordem obsessiva, os processos obsessivos. Sabemos, conforme diz lá a questão 459 do Livro dos Espíritos, que nós estamos rodeados de desencarnados. Lembram daquele número? 3 a 4 vezes maior é a população de desencarnados. Esses desencarnados, eles estão todos aqui próximos de nós, nos exercendo uma influência, quer positiva, quer negativa. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nessa questão 459, perguntou aos espíritos benfeitores da codificação: qual é a influência dos desencarnados nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nos nossos sentimentos? E a resposta é essa aí. A influência dos desencarnados em nossos pensamentos, sentimentos e atos é muito maior do que nós podemos imaginar. Completam a tal ponto que muitas vezes eles nos conduzem. Todos nós temos a possibilidade de captar essa influenciação dos desencarnados. Quando essa influenciação ela é negativa e ela perdura por um determinado momento, ela tem uma determinada intensidade, nós podemos dizer que essa influenciação negativa ela é um processo obsessivo. Poderá ser uma obsessão simples, uma obsessão por subjugação ou uma obsessão por fascinação. Quem tiver mais curiosidade, é muito fácil. É só pegar as obras de Allan Kardec, pesquisar sobre isso, ver os grupos de estudo da Casa Espírita, que a gente encontrará isso, né, de uma forma muito clara, a resposta, a conceituação de cada tipo de obsessão dessa, como ela se dá e qual o tratamento. Mas esse é um dos fatores que podem levar uma pessoa ao suicídio. Ou seja, a influenciação de um ou mais desencarnados que vão promovendo a ideia na mente do encarnado para que ele se mate o seu corpo físico. Isso pode se dar de forma consciente, de forma deliberada pelo desencarnado, ou ele poderá se dar de forma inconsciente. Dou um exemplo. Conheço um caso onde um membro mais velho da família, ele era o patriarca, né, o avô da família, e ele acabou desencarnando pelo suicídio. Ele tirou a sua vida, enfim, perdeu a razão de viver, entendeu que aquela era a saída. Mas, por falta de esclarecimento, ele continuou convivendo no seio familiar dos seus encarnados. Estava ali, não entendia o que estava acontecendo, ia para a casa de uma filha, ficou um tempo na sua casa, enfim. Mas o que acontece? Ele passou a influenciar sem querer, a partir dos seus pensamentos, algumas pessoas que eram mais sensíveis à influenciação espiritual. São pessoas médiuns, né, com uma sensibilidade mediúnica maior. E a ideia que esse desencarnado trazia era a ideia do suicídio. A vontade de morrer ainda continuava dentro dele. E ele passou a transmitir essa vontade de morrer a outros encarnados. Foi detectada essa situação, os benfeitores espirituais vieram em auxílio desse desencarnado, foi levado para um local de tratamento de plano espiritual, acabou o problema com os desencarnados que sofriam esse tipo de situação. Então vejam que existem fatores que muitas vezes nós não vamos encontrar aqui na explicação, na análise das nossas relações. São fatores que estão no campo espiritual. Muito bem, dentro dessa questão do estudo do suicídio, nós vamos verificar que existem fatores causais e fatores desencadeantes do suicídio. Geralmente, quando ouvimos um relato sobre suicídio, fulano de tal pulou do prédio
porque ele brigou com a sua namorada. Será que brigar com a sua namorada pode levar uma pessoa, efetivamente o verdadeiro sentimento que leva uma pessoa a se matar? Se fosse assim, todos aqueles que brigassem com as suas namoradas, com seus parceiros, com seus cônjuges, se matariam. Ah, fulano se matou porque perdeu o emprego. Então todo mundo que perde emprego chegaria à morte. Na verdade, esses são fatores desencadeantes. Foi o que nós chamamos de a gota d'água para que o copo derrame. Mas existem os fatores causais, que são os fatores ligados às verdadeiras causas. Os sentimentos que foram se acumulando, os pensamentos que foram se acumulando ao longo de um certo tempo e que acabaram desencadeando a partir de determinado fato. À luz da doutrina espírita, quais seriam as consequências do suicídio? E talvez só olhando do ponto de vista espiritual nós possamos aquilatar efetivamente consequências do suicídio. Primeira coisa, a decepção. Porque o espírito desencarna, morre o corpo físico, mas ele continua vivo. E ele se dá conta de que ele não conseguiu fugir dos problemas, ele se deu conta que ele não conseguiu chegar num lugar melhor, ele se deu conta de que, na verdade, o seu ato não produziu efeito positivo nenhum, o efeito que ele esperava. Então, a vida não se extingue para o espírito. A segunda consequência, o remorso. O remorso, porque ele se dá conta do desperdício da oportunidade reencarnatória que lhe foi dada. Vejam só, vamos pegar aqui um exemplo, dentro de uma metáfora, de uma história, para a gente entender o que deve passar na cabeça de um espírito que chega no plano espiritual a partir do suicídio. Digamos que nós, com a nossa família, resolvamos fazer uma viagem e alugamos um trailer e vamos fazer uma viagem porque alguns membros da família não estão se dando bem, porque a gente quer estreitar mais ainda as nossas relações, quer mudar um pouco os nossos hábitos e traçamos o nosso planejamento, sendo que ao final nós temos uma expectativa de sairmos melhor daquela viagem. Mas entramos nesse trailer, pegamos a estrada e depois de um certo tempo, depois de algumas brigas, de alguns conflitos, de algumas manifestações de egoísmo, de orgulho, um dos integrantes resolve então abandonar a viagem e sai e diz assim: eu não aguento mais, e pula do trailer, fica sentado à beira da estrada e vê o trailer seguindo o seu caminho. E num primeiro momento pode ser que ele esteja ainda naquele processo de recuperação da sua memória, mas quando ele se tranquilizar, ele vai olhar assim e vai dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu desperdicei uma oportunidade importante na minha vida de restabelecer os laços, de apertar os laços, de me transformar numa viagem que eu programei com aqueles meus familiares, enfim, com aquele grupo de espíritos que me acompanham. Essa deve ser a dor sentida por um espírito que, retomando a consciência no plano espiritual, se dá conta que os demais continuam reencarnados, continuam com a sua experiência e que ele abriu mão de estar junto com eles e sabe lá Deus quando ele terá uma nova oportunidade. As sensações. O espírito que desencarna, muitas vezes ele fica décadas, muitas vezes fica até séculos, sentindo as sensações do ato da sua autodestruição. Espíritos que se deram um tiro no peito, na cabeça, que se deram uma facada, que se enforcaram, que tomaram veneno, relatam nas reuniões mediúnicas, nos relatos psicográficos, que permanecem com aquelas sensações durante muito tempo. Quem frequenta ou já frequentou reuniões mediúnicas sabe, os espíritos que se manifestam muitas vezes não conseguem falar, porque eles sentem ainda a sensação do veneno descendo pela sua garganta e queimando tudo. Outros aparecem com dores fortíssimas no peito, na cabeça, que foi o local onde eles deram o tiro no corpo físico. É lógico que eles não estão com um tiro, com um veneno
no seu perispírito, mas eles provocaram sim uma lesão que é de ordem mental e que fará com que eles tenham essas sensações por muito tempo. Imagine alguém com a sensação do veneno queimando e isso perdurando décadas, séculos na existência desse espírito. Quanto dolorido deve ser. Sensações de decomposição do corpo orgânico. Por quê? Porque todos nós, no nosso planejamento reencarnatório, fazemos mais ou menos a nossa programação do tempo em que nós iríamos aqui estar ocupando este corpo físico. Quando nós interrompemos isso abruptamente, o espírito, ele não consegue um desenlace imediato. E muitas vezes, esse espírito ainda fica ligado à matéria, sentindo as sensações do corpo orgânico que vai sendo o quê? Decomposto, vai sendo comido por vermes, por micro-organismos, e isso vai sendo passado através de sensações ao espírito. Isso está na questão 957, né, a questão anterior, assim como essa afirmativa. Às vezes, essa ligação perdura pelo tempo que faltava para completar o tempo previsto para a sua reencarnação. Muitos espíritos vão para o Vale dos Suicidas, né, ou os Vales dos Suicidas. A gente vai estudar também livros como Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, acho que tem na biblioteca ali embaixo para emprestar ou para adquirir, onde existe um relato muito detalhado da experiência, não é, de suicidas, e onde é revelado então esses locais, os Vales dos Suicidas. São lugares horríveis, onde se reúnem, se agrupam espíritos que estão na mesma condição mental, na mesma condição sentimental. Não são locais criados por Deus, porque Deus jamais criaria um Vale dos Suicidas. Nós, né, que somos imperfeitos, jamais vamos criar lá um lugar horrível para castigar os nossos filhos. Imaginem Deus, que é todo bondade e todo misericórdia. Esses vales, esses locais, eles são criados, são plasmados pela mente dos espíritos que lá se encontram em profundo processo de perturbação. Como consequências do suicídio, queremos enumerar ainda aquelas que atingem os familiares encarnados dos suicidas. Muitas vezes lembramos só daquele que tirou a vida, mas não lembramos dos seus familiares, dos seus entes queridos, que muitas vezes passaram a desenvolver um sentimento de culpa por não ter percebido que aquele seu ente querido estava às vésperas de se matar. Então, é importantíssimo que quando saibamos um caso de suicídio próximo de nós, possamos fazer algum tipo de abordagem daqueles que ficam, para poder aliviar um pouco eventual culpa que eles tenham gerado. Podemos ajudar a evitar o suicídio? Sim. E a grande ferramenta é ouvir o outro. Quando detectarmos esses sentimentos que vão levando a essa ambivalência, a essa vontade de morrer, aos problemas que parecem insuperáveis, emprestemos os nossos ouvidos. Deus nos dá 2 ouvidos para que nós possamos exercitar a caridade de ouvir. E é ouvir sem julgamento, ouvir com empatia, com compreensão. Ouvir com empatia é nos colocarmos no lugar do outro. Por maior que seja a aberração que o outro esteja nos falando, nos coloquemos por alguns instantes no lugar do outro. Não vamos julgar, vamos tentar compreender, para que o outro, para que nós sejamos bons ouvintes. E quando o outro fala, ele está descarregando um pouquinho das suas mazelas interiores, daqueles sentimentos que estão se sobrepondo ao ponto de ele não aguentar mais. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, nós temos que a falta de fé, a ociosidade e a saciedade são fatores que podem levar ao desgosto pela vida. Falta de fé, já falamos sobre isso. Mas a ociosidade, o fato de não fazermos, não termos que fazer nada, pode nos levar àquela solidão que nós falamos lá atrás, né? Aquela falta de alegria de viver. Muitas vezes as pessoas esperam
né, contam os dias para se aposentar. Não é uma crítica aos aposentados, deve ser uma fase maravilhosa, né? Mas muito cuidado e não se aposentar do emprego e também da vida, mas que seja só do emprego, mas que venham outras atividades que lhe deem uma vontade de viver. Porque muitas vezes aquela pessoa que não estabelece uma rotina produtiva na sua vida e vai entrando na ociosidade, ela acaba tendo uma vida materialista, baseada somente nas sensações, nas realizações e também nas frustrações que esse mundo material acaba nos ocasionando. E perde o sentido da vida. Então a ociosidade ela é muito perigosa, porque ela pode nos levar à armadilha do suicídio. E a saciedade também, ou seja, nós estarmos saciados, nós estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos. Eu já tenho lá meu emprego, tenho minha família, tenho a minha casa, tenho meu jeito de locomover, está tudo bom, e vou entrando naquela vida preguiçosa, sabe, de está tudo bom. E me contento com aquilo que muitas vezes não é o suficiente para me realizar. Então, ter tudo também é um motivo de alerta para que nós não caiamos na armadilha da solidão, da falta de alegria de viver que nos leva ao suicídio. Problemas pequenos para uns são insuperáveis para outros. Lá, quando exercitarmos a capacidade de ouvir com compreensão, sem julgamento, com empatia, não esqueçamos jamais que o problema do outro é o maior problema do mundo, porque é o problema dele. Quem de nós é capaz de aquilatar o relato de uma criança que nos chega dizendo que não suporta a morte do seu gatinho, do seu cãozinho, porque era o ser vivo que ele mais amava? Quem de nós é capaz de dizer que esse não é um problema gigante? É sim, porque nós não sabemos efetivamente qual a ligação que aquela criança tinha com aquele animalzinho. Um idoso, que é muito comum se apegar, né, lá no final da vida, a um animalzinho de estimação. Quem de nós é capaz de avaliar qual é o sentimento que existe? Quem de nós é capaz de avaliar quando a filha ou o filho briga com a namoradinho? Quem de nós é capaz de avaliar esses relatos tão tristes que chegam? Então, é sempre bom nós termos em mente que não podemos subestimar as dores que nos chegam, porque ela poderá ser uma dor insuperável para aquele que a está sofrendo. Não esqueçamos também que o amor ele cobre uma multidão de pecados e que por maior que sejam os erros, com alguns atos de amor nós conseguiremos sobrepô-los. Essa talvez seja a imagem que mais reflete, né, e que está nos trabalhos daquelas entidades que atuam na prevenção do suicídio, enfim. Nós somos como copos que vão enchendo de água. Nessa água podem estar sentimentos muito perniciosos, muito destrutivos. E às vezes quando vamos enchendo o nosso copo com essa água suja, essa água turva desses sentimentos dessa natureza, o nosso copo vai enchendo, e muitas vezes ele chega até a boca. E basta com que haja uma gota para que esse copo transborde. Lembram dos fatores causais? É a água que vai enchendo até a boca, e existe o fator determinante, que é a última gota que faz com que o copo derrame. O copo derrama quando o copo derrama é quando a pessoa toma a coragem de colocar em prática aquilo que ele vinha planejando nos tempos anteriores, que era a autodestruição. Então, quando nos colocamos à disposição de ouvir alguém, nós estamos aliviando um pouco o conteúdo desse copo d'água, dando a chance de a pessoa respirar um pouco, seguir em frente e encontrar as soluções para os seus problemas. Quem pensa em suicídio dá sinais disso. Quem pensa em suicídio fala. Quem pensa em suicídio ameaça que vai se matar. E nós precisamos sempre estarmos atentos. Em se tratando de suicídio, não vale aquela afirmativa: cachorro que late não morde. Não. Quem fala em suicídio pode sim se matar. Então não desafiemos uma pessoa que fala em suicídio, porque ela poderá efetivamente estar tão desesperada e efetivamente realizar aquilo que planejava. Como podemos ajudar a evitar? Estimulando a paciência e a resignação.
buscando o entendimento das causas atuais e, se pudermos, à luz da doutrina espírita, das causas anteriores. Se nós não encontramos hoje a razão dos nossos sofrimentos nesta vida, vamos falar do processo reencarnatório, vamos falar de outras existências, vamos falar dessa condição evolutiva e assim, e vamos falar também que existe um amanhã. Que por mais que eu tenha nascido num processo de sofrimento, esteja vivendo e provavelmente vou terminar meus dias nesse processo de sofrimento, isso é apenas uma página na história da minha vida espiritual, do meu progresso espiritual. Certamente, se eu estou passando uma reencarnação inteira sob lágrimas, eu vou ter experiências mais agradáveis no futuro, porque tudo tem uma razão de ser. Estimular o auto-perdão. E quando falamos do auto-perdão, temos que lembrar de Jesus, quando lhe apresentaram uma mulher sob acusação de adultério. E Jesus e as pessoas desafiando Jesus disseram: pela nossa lei, uma mulher adúltera terá que ser lapidada pelo apedrejamento. E Jesus o que disse? Todos nós já sabemos, né? Pois muito bem, atire a primeira pedra que ele nunca errou. E foram saindo, ali um pouco Jesus então pega essa mulher, levanta e diz: mulher, eu também não te julgarei, não te condenarei, vai e não peques mais. Não é? E Jesus nos dá então essa demonstração de que nós somos seres imperfeitos, mas que sempre temos uma nova oportunidade. Por mais que erremos, sempre teremos uma nova oportunidade. E essa oportunidade passa pelo auto-perdão. Por mais que tenhamos errado, é necessário que nós entendamos que erramos porque somos imperfeitos, porque ainda não sabemos decidir adequadamente. E vamos em frente. Vamos lá, vamos recuperar. Só que precisamos fazer diferente. Essa é a grande chave. Às vezes queremos pedir perdão. Às vezes queremos nos manter nesse processo de culpa. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu realmente estou assim. Às vezes até é necessário esse tempo para purgarmos isso. Mas nós não podemos cair na tentação de nos escravizarmos nesse sentimento, nessa zona de remorso, de culpa ou mesmo de raiva. Não. Nós temos que chegar a um ponto e dizer o seguinte: eu errei, eu assumi meu erro, mas agora eu quero me transformar num novo homem, uma nova mulher, eu quero não errar mais, eu quero fazer diferente, eu quero mudar meus hábitos. Só assim nós conseguiremos dar o passo à frente que nós todos desejamos. Na Casa Espírita temos a conversa fraterna, o diálogo fraterno, que é uma atividade disponibilizada pelas Casas Espíritas, onde tarefeiros que são capacitados se dispõem a ouvir e dar esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Jamais orientar, jamais dar a solução, porque a solução está sempre dentro de nós. Mas esses tarefeiros, eles poderão dar esclarecimento, estimulando a paciência e a resignação. E quando nos encontrarmos nesses difíceis caminhos da vida, nessas encruzilhadas que não sabemos para onde vamos, que muitas vezes nos apontam para o lado da autodestruição, lembremos sempre do grande ensinamento que Jesus nos frisou, quando lhe perguntaram qual era o maior mandamento. E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, disse o Mestre Jesus: amar ao próximo amar o próximo como a si mesmo. Como fazer isso? Fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Nesses dois mandamentos está toda a lei dos profetas. Então, saibamos ouvir como gostaríamos de ser ouvidos. Que Jesus nos inspire para que sigamos sempre na sua trilha, no seu caminho do bem. Muito obrigado.